Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, o que tem o conteúdo aqui, sobre a construção da maldade. Como começa a destruição da segurança pública em um país, como é o caso do Brasil. Esse livro aqui foi escrito pelo escritor Roberto Mota e ele trata desse tema aqui. Então a primeira percepção que a gente tem é que o governo de hoje está sendo exercido por pessoas não eleitas. O governo que eu digo é a administração pública em si, como é o caso da administração penitenciária, administração da aplicação da justiça. E essas administrações elas são muito adeptas, tem um viés muito marxista, que é contra a sociedade e a favor do bandido. Isto é, trata os criminosos, os bandidos, como aquelas pessoas vítimas da sociedade, coitadinho, que merece todo o apoio, e as vítimas são totalmente esquecidas. Então, o poder executivo, na verdade, ele tem pouco poder nisso aí, ele não tá sob seu controle as atribuições de controlar isso, a justiça e o cumprimento de pena. Isso aí está afeto agora aos tribunais, aos juízes, ao Ministério Público, às organizações não governamentais, à Defensoria Pública e à burocracia estatal por aquelas pessoas não eleitas. Então, esse estamento burocrático, ele se preocupa apenas com o criminoso e esquecem as verdadeiras vítimas, as pessoas que morreram ou que foram vitimadas pelos bandidos. Parece até que os bandidos, né, viraram herói agora, são revolucionários heróis, e a bandidolatria é o culto às personalidades dos bandidos. Hoje no Brasil, nós viramos o quê? Uma republiqueta da impunidade. Tornou-se um dos países mais inseguros do mundo. Falo em um assalto a cada 3 minutos, é um absurdo. Mas por que isso acontece? Por que os bandidos aqui são tratados como coitadinhos, como vítimas da sociedade? O Estado só trabalha em função deles, para o bem-estar deles e da família deles. Bom, o Roberto explica que ao longo dos últimos 30 anos aí, aconteceu esse fenômeno. Ao longo dessas 220 páginas do livro dele, ele relata inúmeros casos bizarros de impunidade e de favorecimento de bandidos na sociedade brasileira. E tem aquele caso emblemático lá de Brasília, daquela mulher e do seu companheiro que estupraram e mataram a machadada, a pasadas, uma moça universitária de classe média, uma moça de uma família de classe média. E alguns anos depois, os réus, principalmente a mulher, foi solta e contratada pelo próprio Estado num programa chamado Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, oriundo do sistema carcerário. Pelo amor de Deus, em um país sério, uma pessoa que comete um crime bárbaro como eles cometeram, ou pegaria uma prisão perpétua, ou seria simplesmente condenado à morte. Não, aqui não. Além de cumprir um sexto da pena, pouco mais que isso, ainda foi ser empregada do Estado. Quer dizer, tirando a vaga de uma pessoa honesta, de um estudante, de um trabalhador, para botar um bandido, uma pessoa que é uma maçã podre, que nunca vai se recuperar. Isso aí é balela, é bobagem dizer que um bandido que escolheu ser bandido vai ser anjinho, vai se recuperar. Então, o bandido tem todo o apoio da sociedade, enquanto nós, impotentes, ficamos simplesmente olhando, observando isso. E isso que tem que mudar. Por isso que tem que tirar da cabeça das pessoas aquele bandido louco que quer voltar ao poder para botar a quadrilha dele a roubar de novo e a arrebentar com o país que está se desenvolvendo, está tentando melhorar a situação, tentando conseguir emprego, tentando moralizar um pouco o nosso país. Então vejo algumas das regalias que o Mota fala na obra dele, que os bandidos têm, que a gente nem percebe. Recentemente o CNJ, aí, Conselho Nacional de Justiça, criou mais essa audiência de custódia, onde só os bandidos são ouvidos, as testemunhas não são ouvidas, as vítimas não são ouvidas, e, e os policiais são ignorados. São fiscalizados ali na audiência e o bandido é solto. Porque levou um tapa, ou foi algemado quando não devia, e etc. Então, o criminoso, se ele for condenado, ele sabe, ele tem a garantia da progressão de regime, jamais cumprirá integralmente a pena, e se for primário, ele vai cumprir quando muito um sexto da pena, vai embora, vai progredir de regime. É uma maravilha. O banditismo realmente dá lucro. E lá no presídio ele terá auxílio reclusão para ele e sua família, né? Ao passo que a
a vítima vai ficar abandonada, esquecida, vai para o cemitério e ninguém mais fala nisso. Agora, o bandido tem que ser tratado a pão de ló. Terá suas saidinhas nos feriados, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Hoje, por exemplo, 12 de outubro, Dia das Crianças, muitos bandidos vão para casa ver os filhos. E agora o morto não vai poder mais ver os filhos, ou a vítima. E ao mesmo, se ele for um estuprador, por exemplo, ele terá direito à visita íntima. Vejam bem que absurdo. Ele já foi punido por causa disso e vai continuar sendo beneficiado pelo Estado. Se ele cometer uma falta grave no presídio, ele esfaquear um colega ou matar alguém lá dentro, ele não pode ficar 30 dias numa solitária. Não, não pode. Se fosse um preso político, como Oswaldo Eustáquio, aí pode ficar 30 dias numa cela fechada e apanhando. Mas o preso, não. Eles sabem com quem estão lidando. Não vão fazer isso com o traficante, né? Se ele ler um livro, ou ler meia dúzia de livros, ele vai ter remissão de pena, ele vai ser a pena atenuada porque ele lê um livro. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, uma excrescência, uma coisa dessa. E terá por lei o limite de pena, ele nunca será punido além daquele limite constitucional. Por exemplo, se ele matou 200 pessoas, estuprou, fez o diabo, ele vai cumprir só 40 anos e dentro daqueles 40 anos vai ser aplicada a progressão de regime. Em mutatis mutandis ele vai cumprir 10 anos, 8 anos e vai embora para casa. Então, isso é essa a nossa justiça. E então é o seguinte, os menores de 18 anos, por exemplo, esses aí nem pena vão cumprir. Eles vão cumprir uma medida socioeducativa por alguns meses, no máximo até 3 anos, por pior que tenha sido o crime que eles cometeram, e vai embora para casa como réu primário sem antecedentes. Isso é que é um verdadeiro absurdo. Então, o preso ele está tranquilo, ele sabe que jamais vai cumprir toda a pena dele. Então, ele fica assim, bom, o crime compensa, porque se eu assaltar um banco, no máximo eu vou ficar 4 anos preso. E depois eu vou desfrutar da minha fortuna. Isso aí que compensa, isso aí que ele sabe que é praticamente um prêmio que ele vai ganhar. Então, nesse excelente livro aqui, do Roberto Motta, né, esse livro aqui, A Construção da Maldade, ele explica isso em detalhe, em 220 páginas ali. Ele dá uma verdadeira aula do que é o sistema prisional brasileiro, por que nós estamos vivendo esse horror de impunidade, esse caos que nós temos. E tem um subtítulo no livro que diz Como ocorreu a destruição da segurança pública brasileira. E explica em detalhes tudo o que está acontecendo no nosso país aí nos últimos 30 anos. E quem é que protege bandido? Quem protege bandidos são aquelas pessoas não eleitas, ou o estamento burocrático, os juízes, garantistas, promotores, defensores públicos, delegados, as ONG que ganham milhões do exterior para fazer campanhas aqui dentro do país, campanha a favor do criminoso, campanha por direitos dos humanos deles, campanha por desarmamento da população, campanha por desencarceramento. Eles vivem fazendo campanha a favor de bandido. Eu nunca vi fazerem campanha para as vítimas. As vítimas é que tem que fazer campanha. Isso é amor à pátria, isso é nós defender a sociedade, é defender a moral, os bons costumes, não é defender bandido, ladrão irrecuperável. Então, meus amigos, enquanto nas creches estão faltando merenda, quando tem, lá dentro do presídio, o estuprador, o traficante de droga, o bandido, o assassino, ele tem assistência médica, assistência odontológica, assistência judiciária gratuita, ele tem alimentação balanceada feita por nutricionista, ele tem todo um acompanhamento e toda a proteção dos direitos humanos. Quando a vítima, quando a sociedade, quando os órfãos da vítima não têm apoio nenhum, ficam esquecidos. Como acontece com os familiares de policiais que são mortos em serviço. Meus amigos, então, agradeço muito vocês terem chegado até aqui. Se inscreva no meu canal, César Ramos da Extravox. É muito importante a gente formar um grupo aqui para discutir esses assuntos. Vou deixar na descrição o livro e um filme para aqueles que são inscritos naquele canal Brasil Paralelo. Tem um filme muito bom chamado Os Lobos, né? Que se refere a um documentário sobre a violência e o problema penitenciário, o problema da criminalidade no Brasil. E esse livro aqui do Roberto Motta também vai ficar ali para vocês verem. Obrigado e até o próximo.